Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui fazer com vocês mais uma princesinha da apostila da Edna. Esse aqui é o contato da Edna. Se você ainda não tem essa apostila, corre lá para adquirir. Eu vou fazer mais essa bonequinha aqui, fiz 3 bonequinhas na verdade com essa, da apostila dela. E adiantei já um pouquinho aqui, meninas. Essas bonequinhas da apostila da Edna, eu tô fazendo com barrado falso. Olha que bonito que ficou. Esse aqui é um outro modelo. Nós já temos o passo a passo desse barrado na primeira aula, tá bom? Se você desejar fazer, se você tiver esse que é com molde, que é este aqui, olha, ele é bem facinho, mas se você não tiver, nós temos vários riscos para pintar a mão livre, tá? Que fica bem bonito também. Então, tudo que eu fiz aqui no chãozinho, eu vou fazer junto com vocês. Fiz um lado aqui do matinho, vou fazer esse outro lado aqui junto com vocês, tá bom? Então, elas são bem bonitas, essas bonecas, meninas, bem diferente. Para você que não sabe fazer crochê, é uma opção maravilhosa. Coloca um barrado falso, faz só um crochêzinho do lado, fica perfeita e linda. Desculpa a voz, eu estou me recuperando de uma super virose que eu fiquei 20 dias muito ruim. Agora que eu estou me recuperando, mas a minha voz ainda está ruim, tá, meninas? Então, perdoe aí se tiver alguma falha. E vamos dar continuidade aqui a essa linda bonequinha. Que o Senhor seja conosco nessa aula, que Ele tome a direção da nossa vida, do nosso trabalho, que Ele venha nos abençoar e ser conosco. Venha nos capacitar e nos dar sabedoria em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Esse barrado aqui, meninas, eu fiz ele todinho com verde musgo, tá? Somente verde musgo, todinho barradinho. Esse barrado falso eu fiz todinho ele com verde musgo. Esse chãozinho eu fiz com verde maçã e verde oliva. Vou fazer um pedacinho aqui com vocês, verde maçã e verde oliva. Então, meninas, com o verde maçã, eu peguei aqui o meu pincel, número 6 ou número 8, da sua preferência. Eu vim aqui e cobri todinha essa área aqui, olha, cobri tudinho, tá? Com verde maçã. Vim, preenchi, puxei a tinta, fui puxando todinha, bem certinha. Agora eu vou fazer um pedacinho aqui com vocês, porque aqui ela entra um matinho também. Então, eu deixei esse pedaço aqui para fazer junto com vocês, tá? Coloco a tinta, vou puxando até sair toda a sujeirinha do meu pincel. Eu venho puxando assim, olha. Venho puxando até sair a sujeirinha do pincel. Toda a tinta que tá no pincel. A sujeirinha que eu falo é o restinho de tinta, tá, meninas? Então, olha, ela vai ficando bem fraquinha, vai sumindo, vai acabando. Então, aqui ela vai ficar mais forte, aqui ela vai acabando a tinta, então ela vai ficando bem fraquinha, tá? Então, desse jeito eu fiz nela todinha. Toda essa área aqui eu fiz desse jeitinho. Aí, eu vim com o verde oliva. Peguei um pouquinho de verde oliva, encostei, olha, tá vendo que aqui nem tem verde oliva ainda, tá? Essa área aqui já tem e essa área aqui que eu vou fazer com vocês não tem. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, peguei o verde oliva, venho encostando, porque isso aqui é uma pedra, ela está sentada em cima de uma pedra. Coloco aqui o verde oliva e venho puxando. Coloco um pouquinho mais, pego pouca tinta, olha. Vai colocando o verde oliva
e vem puxando. Aí você pode sair com esse verde oliva aqui fora. Ele não tem, essa parte aqui não tem no risco, mas você, como vai entrar um matinho aqui, então nós podemos fazer aqui um pouquinho, puxando o verde oliva, tá? Então, vem, puxa um pouquinho, vai ficar sobressaindo o verde oliva em cima do verde maçã. A parte de baixo, a mesma coisa. Olha, coloquei verde oliva todinho aqui, certinho, mas eu vou sair com esse verde oliva aqui, olha, porque aqui é a pedra, certo? Então, aqui nós vamos fazer uns matinhos. Então, vai ficar bem bonita essa boneca. Olha, eu já fiz. Essa é a terceira, né? Que eu tô fazendo dessa apostila, mas. E já vendi, tá? As 3. Tô vendendo de R$ 50 os meus panos aqui no Mato Grosso do Sul. Então, ficou assim. Se você quiser deixar mais leve, põe pouca tinta no seu pincel e puxa. E aqui essas partes aqui eu fiz desse jeitinho. Aí você vem puxando com a mão bem leve, vem puxando e vai fazendo o acabamento. Limpei o meu pincel e venho aqui só tirar um pouquinho a marcação. Vem puxando a tinta, que ela vai saindo um pouquinho a marcação. Mas eu gosto das minhas pinturas assim, bem vivas, bem forte. Quer dizer, as minhas clientes gostam, né? Eu vendo mais as peças assim, que elas são aparece bem as pinturas, as cores, né? Então, agora, meninas, nós vamos fazer essa pedra aqui. Então, meninas, para fazer essa pedra, eu estou usando sépia, jatobá e marfim. O que eu fiz? Peguei o sépia, olha, encostei o sépia aqui bem em cima do risco e fui puxando. Puxei até o meio da pedra. Sépia, certo? E fui puxando até o meio da pedra. Puxei até o meio da pedra. Limpei o meu pincel, vim com o jatobá. Com o jatobá, eu vim aqui, ela tem um risquinho, né? Uma separaçãozinha. Vim com o jatobá e vim puxando, encontrando com o sépia. Eu tô puxando, mas depois nós vamos fazer batidinhas, tá bom? Aí eu vim colocando aqui, meninas, o jatobá e venho puxando, encontrando com o sépia. Eu estou puxando, mas lembrando que nós vamos fazer depois umas batidinhas. Aí depois eu pego um pouquinho do marfim. O marfim, eu já venho aqui, olha. Coloquei a tinta no meu pincel e já venho fazendo as batidinhas. Para ela ficar um relevozinho, tá? E esse relevozinho nós vamos fazer também com o sépia. Olha, tô batendo o sépia, certo? E aí a sujeirinha, o restinho de tinta que tá aqui no meu pincel, eu vou trazendo. Eu vou ficar batendo aqui até eu ver que não tem mais tinta no meu pincel. Porque aí ela vai ficar bem apagadinha já aqui na parte de baixo. Coloquei tinta no meu pincel e estou batendo, dando umas batidinhas, olha, certo? Ela vai ficar um relevozinho, como é uma pedra mesmo, né? Tem pedras lisas, mas a maioria das pedras, elas têm uns relevozinhos, tá? Então, aqui, olha, eu vou vendo onde que tá precisando trazer a sujeirinha, o restinho de tinta. Vou trazendo e dando as batidinhas. Fazendo leve batidinhas. Venho, pego aqui um pouquinho do sépia. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, olha.
para ficar um relevo. Então, eu faço aqui nesse cantinho, pego um pouquinho de sépia, venho aqui, olha, nessa área, dou umas batidinhas, um pouquinho mais de sépia e aqui no cantinho, dou umas batidinhas. Aí, vou trazendo só sujeirinha, o restinho, subindo com só o restinho da tinta que tá no pincel, tá bom? Aqui nós vamos ver as 3 cores. Depois, se sumir o marfim, nós vamos bater um pouquinho mais, tá? Agora, vamos fazer essa parte aqui de cima, que eu vou fazer todinha com vocês. Essa parte aqui de cima, meninas, eu não vou colocar o sépia. Vou colocar somente o jatobá. Olha, a primeira mão que eu passo puxando para a tinta entrar bem na trama do tecido, tá? Olha, vou puxando a tinta desse jeitinho, coloco a tinta e vou puxando. Olha. Bem, encosta aqui bem perto da roupa dela. E vai puxando todinha a tinta em toda a parte aqui da pedra. Pode trazer aqui um pouquinho da onde que nós já pintamos, porque depois nós vamos dar uma retocada aí, tá? Olha, coloca a tinta e puxa para entrar na trama do tecido. Bem certinho. Puxando, puxando. Puxa bem. Agora, nós vamos limpar aqui o meu pincel e já vamos vir com o marfim, tá? O marfim eu vou fazer a mesma coisa. Pego a tinta, olha, deposito e vou puxando. Vou boleando o meu pincel e vou puxando, olha. Coloca a tinta e vai puxando. Agora, eu vou puxar bem aqui pra cima do jatobá. Intercalando as 2 cores. Se precisar clarear mais, colocar um pouco mais de luz, você pode colocar. Puxa bem. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de sépia. Ela tem um risquinho aqui, tá vendo? Não deixa sumir esse risquinho da sua... Quando você colocar, tá? Você coloca aqui, ó, um pouquinho de sépia. Pouquinho de sépia, vai puxando. Certo? Dei uma limpadinha no meu pincel, porque eu não quero muita cor aqui, eu quero pouquinho, porque eu vou dar só umas batidinhas depois ainda aqui com sépia, então vai escurecer mais. Puxo bem essa tinta, ó. Puxo. Puxa bem pra cima do jatobá. Limpei o meu pincel. Agora, eu venho fazendo as batidinhas. Olha. Leves batidinhas com sépia. Só para ficar um relevozinho.
Não precisa ser muita coisa também. Limpei o meu pincel, lavei o meu pincel, venho com o marfim aqui na parte de cima, olha. Fazendo leves batidinhas com a quina do pincel, tá? Vai batendo. Não precisa ser muita coisa. E aqui embaixo, onde ela tá sentada, vamos vir com sépia, batendo, olha. Essa parte aqui é sombra, então ela está sentada em cima. Vamos colocar um pouquinho de sépia aqui. Acertar aqui para não invadir a bota dela. E aqui para não invadir a roupa, a calça dela. E vem batendo. Aí, se você quer mais escura, você põe mais escura. Se você quer mais clara, você põe mais clara. Eu vou colocar eu vou deixar secar, na verdade, para vir aqui colocar um pouquinho mais de marfim, tá? Aqui nessa área. Mas eu vou deixar secar porque ela some a tinta, né? Ela dá uma apagada. Aí a gente pode vir e retocar. Então, vou deixar secar essa parte aqui, depois eu venho retocando, tá bom? Só puxar um pouquinho mais aqui. Ficou muita tinta parada, certo? E agora, meninas, eu vou fazer um lado da calça dela e venho fazendo o outro lado junto com vocês. Fiz um lado aqui, meninas, da calça dela. Vou fazer outro lado. Para fazer essa calça, eu estou usando azul soft e azul cobalto, tá bom? Então, vou pegar um pincel aqui maior, um pouquinho maior. E vou preencher todinha essa área aqui da calça dela com azul soft. Olha, coloco o azul soft e venho, ó, certinho em cima do risco, preenchendo. Coloco a tinta, puxo para entrar bem na trama do tecido, tá? Azul soft e azul cobalto. Se você não tem azul soft, você pode usar um azul clarinho e um azul mais escuro que você tiver na sua casa. Preenchendo aqui com azul soft, bem preenchido, entrando bem na trama do tecido. Ó, bem certinho aqui em cima do risco. Pega a tinta e vai puxando. Aqui tá a mão dela. Então, nós vamos colocar aqui bem certinho, com calma, ó, preenchendo bem. Aqui tá o bracinho dela. Vamos preencher bem essa área, respeitando o risco do braço dela e aqui a mão dela. Então, essa parte aqui da calça dela, vamos preencher bem, puxando bem a tinta. Ó. Preenchi essa parte. Agora, eu vou terminar aqui a parte de baixo. Aqui tá a bota dela, a calça. E certinho em cima do risco estou preenchendo. Aqui a mão dela,
bem pertinho da mão, eu trago para baixo, respeitando o risco da mão dela, tá? Agora, meninas, está bem preenchido. Eu venho com o azul cobalto. Olha, vou passar bem em cima do risco, ó. Aqui ela pode ficar bem mais forte porque ela está por baixo. Não vou colocar muita tinta. Eu coloquei pouca tinta e vou puxar. Só que eu gosto de puxar com o pincel Pitois, tá? Então, eu tô usando aqui um pincel Pitois pequeno. E vou puxar essa tinta para cima do azul soft. Desse jeitinho aqui, venho puxando. Ela não vai ficar tão escura, porque ela tem os risquinhos, ela tem uma divisória. Ela é listrada, na verdade, né? Então, aqui, ó, coloco o azul azul soft, não, perdão, azul cobalto. E venho, ó, certinho, tá? Azul cobalto. Ó, subir. Certinho em cima do risco. Agora, eu vou puxar com o pincel Pitois. Vou trazer o máximo que eu puder aqui pra dentro, pra cima do azul soft. Ó, venho puxando. Puxo. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo da mão dela, do braço dela, ó. Aqui um braço, aqui a mão. Coloquei um pouquinho. Limpei o meu pincel e vou puxar aqui mesmo com esse pincel menor para não invadir a parte do braço dela, tá? Venho puxando. Aqui também. Limpei o meu pincel para tirar um pouquinho do excesso da tinta e venho puxando. Ó, agora eu venho com o Pitois. Puxo bem. Onde precisar, você vem trazendo só a tinta que já está no pincel. Não põe mais tinta. Ó, puxa. Certo? Agora eu pego, vou limpar bem o meu pincel. Não foi esse pincel que eu fiz. Peguei um pincel menor, mais fininho. Acho que não foi nem esse. Eu acho que foi esse aqui que eu trabalhei. Ele é quadradinho, olha, bem fininho. Bem trabalhado. Eu vou pegar esse pincelzinho. Vou pegar o azul cobalto. Tiro o excesso da tinta aqui no meu dedo. Olho o meu risco tá aqui do meu lado, para eu seguir, porque aqui eu não risquei, né? Mas você pode riscar, fazer todos os riscos aqui na sua calça. Eu não risquei, aí eu venho, ó, e vou acompanhando aqui, certo? Olho ali no meu risco e vou acompanhando. Mas você pode riscar, tá, meninas? Para ficar mais fácil até para você que tá aprendendo. Ela tem uma calça listrada, essa princesinha.
Pega um pouquinho mais de tinta e vamos fazendo as listras. Ó, desse jeitinho. Certo? Fiz as listras da calça dela, limpei o meu pincel. Agora eu venho tirando o excesso. Ó, vai passando um por um para tirar o excesso de tinta, para ela ficar mais clarinha e puxar um pouquinho essa tinta. Certo? Um por um. Olha que bonita, diferente, né? Bem diferente essa princesinha. No risco, meninas, ela tem uma luzinha. E aqui, no caso, entraria um pouquinho de branco, mas eu não vou colocar, tá? Se você quiser colocar a luz na sua, eu achei que assim ficou bem bonita. E vou deixar a minha desse jeitinho, uma calça listrada. Agora eu vou fazer uma bota e vou deixar a outra bota para fazer junto com vocês. Fiz aqui, meninas, um lado da bota dela. Usei amarelo ouro, cerâmica, jacarandá e preto. Então, vamos fazer o outro lado. Com o amarelo ouro, meninas, ó, meu risco tá bem forte, tá bem visível. Não tem perigo de eu me perder, tá? Então, com o amarelo ouro, eu vou preencher a parte de cima da bota todinha. Bem certinho em cima do risco. Venho preenchendo todinho aqui, ó. Com amarelo ouro. Tô achando linda essa princesa. Que você faça e que você venda, tá bom? Estou aqui sempre intercedendo por vocês, pedindo que o Senhor abençoe todas vocês que me seguem, que gostam do meu trabalho, que me acompanham, que estão sempre aí me incentivando, me apoiando. E eu estou aqui orando por vocês, pedindo que o Senhor abençoe suas vendas, sua casa, sua família. Tudo que nós vamos fazer temos que colocar nas mãos do Senhor, né? Porque sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá sabedoria e é Ele que está aqui conosco nesse momento. Então, eu peço muito ao Senhor Deus por todas vocês, por todos vocês, né? Então, aqui, olha, estou preenchendo todinha a minha botinha, a botinha da minha princesinha. Na verdade, não é nem minha princesinha, é princesinha da Edna. Que o Senhor te abençoe, Edna, que Ele te dê bastante sabedoria, ilumina a sua mente e que você consiga vender bastante das suas apostilas em nome do Senhor Jesus. Preenchendo então, meninas, todinha aqui. Bem certinho, bem preenchido, puxando bem a tinta, amarelo ouro. Agora eu venho com a cor cerâmica, ó, pego um pouquinho de tinta, venho aqui, olha, na parte de baixo, certinho em cima do risco, em cima do amarelo ouro,
coloco um pouquinho da cor cerâmica, limpei o meu pincel e vou puxar. Puxo bem. Ó. Puxei, venho aqui, nessa parte aqui de trás, coloco um pouquinho da cor cerâmica e puxo, tá? Posso trazer aqui pro meio da bota. Um pouquinho mais de cerâmica aqui na parte da frente. Limpei o meu pincel e vou puxar. Eu gosto de puxar com o pituá, meninas. Mas o meu pituá tá sujinho, sujinho. E o meu pequenininho não tá aqui. Achei um pequeno aqui. Ó. Puxando. Trazendo pro meio. Se faltar tinta, você vem e coloca um pouquinho mais e puxa um pouquinho mais, tá? Pra ficar bem parecido com o outro lado. Aqui ainda é a cor cerâmica, tá? Eu só estou puxando. Limpei aqui o meu pincel e venho com o jacarandá. Com o jacarandá, um pouquinho de jacarandá, eu vou vir aqui em cima da cor cerâmica, ó. Pouquinho. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha. Bem aqui, ela tem um risquinho, olha. Ela tem uma divisória, igual essa aqui. Ela tem uma divisória aqui. Então, eu tô enxergando aqui a minha divisória, o meu risco. Então, eu venho aqui, ó, com a cor cerâmica e venho colocar essa divisória da bota dela. E puxo. Certo? Olha que bonita que tá ficando. Eu achei bem bonita, bem diferente. Bem colorida, assim. Eu gosto de coisas coloridas. Então, aqui eu venho agora com o jacarandá. Coloco um pouquinho e vou puxar. Aqui a mesma coisa, coloco um pouquinho de jacarandá e puxo. Eu gosto de fazer as duas ao mesmo tempo, né? Só que, como no vídeo não dá, fica muito longo, aí eu tenho que fazer uma e fazer a outra com vocês. Então, tudo aqui eu coloquei um pouquinho de jacarandá, estou puxando, tá? Bem pouquinho. Põe um pouquinho mais aqui, certo? A parte de cima, a mesma coisa. Venho aqui com cerâmica, ó. Em volta de toda ela. Coloco a tinta e puxo. Ó. Vai colocando a tinta e vai puxando. Vai trazendo para cima do amarelo. Limpei o meu pincel para tirar o excesso de tinta e vou puxando, ó. Vou trazendo para cima do amarelo, tá? Vai boleando o seu pincel
e vai trazendo. Para quem gosta assim, desse tom, não precisa nem colocar o preto, só escurecer bem as laterais dela, que já fica um outro tom, né? Uma outra cor. Agora aqui na parte de cima ainda eu venho com o jacarandá. Pouquinho de jacarandá. E puxo. Acertar aqui. Puxei. Pego a cor preta agora, esse mesmo pincelzinho eu vou usar. Venho aqui na parte de baixo. Olha, o solado do sapato da bota dela. Se você quiser fazer esse solado branco, também fica bonito. Mas eu acho melhor, eu acho mais bonito o preto. Então, aqui, ó. Venho certinho aqui em cima do risco e vou colocando a cor preta. Puxando bem certinho. Colocando preto e puxando. Aqui ela tem uma entradinha, ó. Ela dá uma entradinha aqui pra ficar aqui o saltinho da bota, né? Eu não coloquei, mas eu tô vendo aqui no risco que tem uma entradinha. Então, fiz a entradinha. Agora, meninas, eu pego o meu pincel filete e a cor preta e vou contornar essa bota. Peguei aqui o preto, meu pincel filete e vou contornar. Contornando. E aí, eu já venho puxando, tá? Eu dou uma puxadinha pra tirar a marcação. Ó, dá uma puxadinha nesse preto. Bem certinho. Limpa o pincel, vem, faz o outro lado. Certo? Aqui a mesma coisa. Onde você já colocou o preto, já dá uma puxadinha. Certo? Agora aqui, ó. Coloquei o preto. Deixa eu limpar meu pincel aqui. Venho, ó. Dou uma puxadinha. Sempre eu limpo meu pincel para tirar o excesso, tá? Então, aqui na parte de cima, mesma coisa.
acertar aqui. Coloquei a tinta. Agora eu vou puxar essa tinta. Puxei. E ela tem um detalhezinho aqui em cima, nessa parte aqui de cima, ela tem um detalhezinho, tá? Então, sem medo, eu não tô enxergando aqui o risco, sumiu. Vem, ó. E puxa. Certo? Agora você vem e dá uma puxadinha. E uma acertada também, né? Porque às vezes não fica tão certinho o risco. Quando você puxar, ele já acerta. Olha que bonita. Essa aqui ficou mais clara que essa, mas depois que secar, eu venho e passo um pouquinho mais da cor cerâmica, tá bom? Aqui ela tem esse detalhe aqui, olha, esses risquinhos, né? Esse daqui você pode fazer a olho mesmo, mas se você quiser, você risca bem forte no seu risco, que daí vai ficar bacana. Ó. Uma sujeirinha aqui na minha tinta. Três risquinhos. E dois do outro lado. Aqui, eu vou colocar um aqui e o outro aqui. E venho tirando o excesso, ó. Então, assim ficou a botinha da princesa. Olha que linda. Depois eu vou colocar uma pedrinha aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Então, meninas, eu vou fazer aqui outro lado do matinho. Tudo que eu fiz aqui eu vou fazer com vocês. Eu passei tudo aqui entre os galhos, as folhinhas, verde soft. Aqui também eu passei um pouquinho de verde soft, tá? Então, vamos lá. Desse lado aqui, eu vou começar aqui, olha. Eu fiz algumas folhas aqui, porque as outras eu vou fazer à mão livre. Mas você pode seguir o seu risco, tá bom? Olha, peguei um pouquinho de verde soft com o meu pincel Pituá. Eu vou sombrear todinha essa área aqui. Verde soft, pincel Pituá. Vou vir aqui, ó, sombreando, tá? Aqui não tem uma regra, porque aqui, enquanto você estiver sombreando, você pode colocar folha, matinho, capim, e vai ficar muito bonito. Olha, verde soft em toda a área. Aqui perto do cabelo dela, aqui é cabelo, aqui é a pedra. Então, tudo aqui nós vamos colocar verde soft. Pegando tinta, venho aqui e vou passando o verde soft. Aqui eu usei, nessa pintura, eu estou usando verde soft e azul soft, tá? Se você não tem, você pode substituir por outra cor parecida ou diluir a sua tinta, um verde clarinho que você tiver aí, dilui com branco, que ela vai ficar bem clarinha e aí você vai ter um resultado bem parecido. Puxar um pouquinho mais aqui, ó.
Só puxando com a sujeirinha do pincel, tirando o restinho de tinta que tem no pincel, esfregando aqui na lateral. Aqui em cima da margarida, também eu vou colocar um pouquinho. Ó. Puxando bem, espalhando bem, vou puxando. E ficou desse jeitinho, tá? Ó, desse jeitinho aqui com verde soft. Agora, vamos fazer o matinho. Então, aqui, olha, meninas, eu venho com verde oliva, vou preencher essa folha todinha com verde oliva, certo? Preenchendo aqui, ela tá riscada, essa folha aqui tá riscada. Então, eu vou preencher ela com verde oliva, ó. Fui até lá em cima, aí eu venho puxando. Puxei, verde oliva. Limpei o meu pincel. A parte de dentro, eu venho aqui com verde pântano. Olha, verde pântano. Fazendo a sombra aqui do lado da sombra. Então, verde pântano. Ela é bem grande, eu tenho que ficar puxando aqui a tábua para mostrar para vocês. Ó. Verde pântano. Puxei. Limpei o meu pincel. Do outro lado, eu venho com o verde soft, ó. Colocando aqui uma luzinha. Verde soft. Agora, eu vou puxar, misturar as cores. Se precisar, você coloca um pouquinho mais de verde pântano, tá? Aqui eu achei que a minha precisou. Aqui, ó. Então, venho com um pouquinho mais de verde pântano e vou puxando. Depois, se você ver que quando secar, se precisar de um pouquinho mais de luz, você vem com verde soft. Vou preencher essa daqui igualzinho a outra, olha. Aqui ela tá marcada também. Venho com o verde oliva, preenchendo toda essa área da marcação, que tá com lápis. Trazer ela até mais aqui embaixo. Ó. Verde oliva. Preencher ela todinha. Certo? Preenchendo com verde oliva. Até a parte de cima. Aqui na parte de cima, você pode levantar ela bem e dar uma puxadinha, tá? Dá uma dobrada nela, olha. Fica bem bonita também. Agora, eu venho com o verde pântano. Aqui do lado de dentro. Vou colocar o verde pântano aqui, meninas, que a luz tá vindo assim, né? Colocar a luz ao contrário. Olha, verde pântano, bem certinho, até aqui. Limpei o meu pincel. Agora, eu venho com o verde soft. Aqui, ó. Essa parte aqui, eu coloco verde soft, bem clarinha.
Deixa eu... Não viu, né? Não apareceu. Aqui, ó. Verde soft. E aí, eu venho puxando. Ó. Pego tinta e vou puxando, tá? Até lá embaixo. Puxo. Limpei o meu pincel, dando uma puxadinha. Depois é retocar. Se quiser mais escura, põe verde pântano. Se quiser mais clara, põe verde soft. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, acertar bem aqui. Aqui, meninas, eu vou seguir esse padrão em todas elas. Aqui é um botãozinho, então eu venho aqui com verde oliva, faço o cabinho do botão, ó, preencho, verde oliva. E faço o mesmo processo, só que eu vou fazer aqui já da margarida, tá? Que é o cabinho da margarida. Então, eu venho com o verde oliva, preenchendo. Vou puxar aqui, olha, verde oliva. Ela vai afinando aqui, tá? A parte de baixo ela é um pouquinho mais grossa, a parte de cima ela afina um pouquinho. E aí, o mesmo processo. Verde pântano de um lado. Aqui, eu vou colocar o verde pântano dos dois lados. Vou colocar a luz no meio dela. Então, eu coloquei verde pântano e verde pântano dos dois lados. Certo? No meio, limpei o meu pincel, aqui no meio dela eu venho com o verde soft. Coloco uma luz aqui no meio dela. E dou uma puxadinha. Que na verdade a folhagem tem vários tons, né? Uma mais clara, outra mais escura. Então, aqui, onde que estava a marcação, eu fiz toda, certo? Vou colocar um pouquinho mais de verde soft aqui. Agora, eu vou fazer com o verde oliva o seguinte. Vou puxar aqui para você ver bem. Peguei o meu pincel, tirei o excesso. Vou fazer umas folhas aqui, ó. Coloquei o meu pincel, apertei e vou puxando, tá? De novo, coloquei o pincel com tinta, apertei e vou puxando e levantando o meu pincel. Aqui na parte de baixo eu aperto, ó, vou fazer uma aqui. Apertei, pego tinta, aperto o meu pincel, certo? Quando eu chego mais na parte de cima, eu venho, ó, vou passar por cima dessa. E vou levantando. Aperto o pincel na parte de baixo, na parte de cima, eu vou deixando a minha mão mais leve, mais suave, e ela vai ficando mais fininha, olha. Ó, vou levantando a mão e ela vai ficando uma pontinha, tá? Então, assim, você pode fazer várias folhas, várias folhinhas, vários matinhos, e vai ficando bem bonita a sua peça. Você pode colocar assim, ó, uma aqui, aí você sobe por cima da outra, para ela não ficar um lugar vazio, ó. Não ficar aquele espaço vazio, tá?
Então, desse jeitinho aqui, você vai fazendo os seus matinhos aí. Aqui na parte de baixo pode preencher, assim, fazendo como se fossem os matinhos bem pequenos, né? Para ficar bem bonita a sua peça, olha. Aqui nessa parte, deixa eu levantar aqui para você ver. Eu vou fazer uma pegando daqui, ó, daqui, pegando tinta, vou levando nessa mesma direção. Chega aqui, eu passo por cima dessa, ó. Passei por cima dela. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais. Coloco, encosto a minha mão e puxo. Ficou um matinho com a pontinha virada, ó. Puxei, tá? E é desse jeitinho que eu vou fazer aqui. Vou fazer um aqui, bem pertinho do cabelo dela, ó. Então, meninas, desse jeitinho aqui ficou o nosso matinho. Olha que bonito. Aí você acerta, né? Para não ficar aquele vazio, para não ficar branco, para não ficar espaço sem matinho, você vai acertando. Eu vou fazer essa margarida aqui com vocês e vou encerrar esse vídeo, tá bom? Para fazer essa margarida, meninas, eu vou usar amarelo ouro, amarelo limão, branco, cerâmica e cinza. Então, eu vou começar aqui com o cinza. Vou encostar aqui, ó, bem pertinho do miolo, a cor cinza, tá? E vou puxar um pouquinho, até pouquinho só, não chega nem no meio, ó. Puxo um pouquinho, cinza. Desse jeitinho, puxa bem, ó. Fazer assim um círculo, tá? Limpei o meu pincel. Agora, eu vou preencher todinho com branco. Cada pétalazinha dessa aqui, eu vou preencher com branco, puxando até lá embaixo, ó. Venho aqui, encosto e puxo. Encosto e puxo. Encosto e puxo, tá? Desse jeitinho, ó. Encosto e puxo. Vou fazer desse jeitinho aqui em todas as pétalas. Encostei e puxei, ó. Encostei e puxei. Vou fazer esse mesmo processo aqui em todas as pétalas, tá? Ó, encostei e puxei. Então, desse jeitinho aqui, eu vou fazer aqui, vou adiantar um pouquinho e volto com vocês quando ela estiver toda prontinha. Preenchi, meninas, todas as pétalas com branco, certo? Agora, eu venho aqui, olha, com amarelo ouro, vou preencher todinho aqui o miolo dela com amarelo ouro. Depois que você preencher todinho o meio dela, ó, bem preenchidinho, você vem aqui, ó, só dá uma batidinha para não ficar aquela coisa chapada, né? A gente dá uma batidinha assim por fora, para ficar bem bacana. Agora, eu venho com a cor cerâmica. Com a cor cerâmica, eu pego a pontinha aqui do meu pincel, venho aqui, ó, faço a boquinha dela. Coloco cerâmica e puxo. E a parte de baixo também. Aí, você vem batendo, fazendo aquela batidinha aqui, ó. Na parte de baixo, tá? Batidinha, não é chapado não, é batidinha mesmo. Até o meio. Fez a batidinha,
Limpei o meu pincel bem limpinho, venho com o amarelo limão na parte de cima e vou fazer a batidinha aqui, ó, na parte de cima com o amarelo limão. E aqui embaixo dela também, embaixo da boquinha, eu coloco um pouquinho de amarelo limão, dando as batidinhas. E ainda um pouquinho da cor branca, aqui, ó. Dando batidinhas, leve batidinhas com a cor branca, tá? Desse jeitinho. Pego o meu pincel filete e a cor cinza, que eu fiz a base lá embaixo, e venho aqui, olha, definindo essas pétalas, com a mão bem leve, bem pouquinha tinta. Só vou definir aqui as pétalazinhas. Venho com cinza, bem pouquinho, e vamos definir aqui as pétalas da nossa margarida, ó. Puxa aqui, aí algumas você puxa também nas laterais, em cima. Aqui, olha, para formar, aqui ela tá por baixo, bem pouquinho, tá, meninas? Não precisa colocar muito, não. Ó. Pouquinha tinta mesmo. Só para definir a nossa margarida. Olha que bonita que fica. Linda, né? Se você quiser mais clarinha, mais luzinha, você pode colocar. Depois de pronta mesmo, você pode colocar um pouquinho mais da cor branca aqui, dar uma batidinha com o pincel filete e ela vai ficar linda desse jeitinho, tá? Então, deixa eu fechar aqui minhas tintas para mostrar aqui para vocês. Faltou aqui o botãozinho, meninas. Vou fazer logo aqui esse botãozinho com vocês. Aqui, ó, branco. A boquinha dela aqui branca, certo? Bem certinho, uma pétala, né? Aqui na lateral, mais uma pétalazinha, dá uma puxadinha aqui com branco. Aí, você vem com o verde oliva, ó, pegando aqui do cabinho dela, vai puxando assim, ó. Coloca um pouquinho de tinta e puxa, tá? Ela ainda tá sendo aberta, ainda vai abrir, então, é somente isso. Olha que bonitinho, certo? Então, aqui, meninas, foi a primeira parte dessa bonequinha. Olha, que tem esse barradinho. Nós fizemos aqui a primeira parte. Vou voltar na próxima aula, terminando ela com vocês, tá bom? Espero que você goste. Curte esse vídeo, compartilha se você puder e deixa seu joinha. Eu agradeço de coração e peço que o Senhor te abençoe por isso. Deixo aqui o meu beijinho, meu obrigado e até a próxima aula. Beijo no seu coração.